A igreja não passará pela grande tribulação. Parte 2. Examinando a Escritura. Falando sobre um pouco do arrebatamento e a visão pré-tribulacionista que é a que eu creio. Observe, quando Noé esteve na terra e foi divinamente informado do juízo que viria, veja que ele e seus filhos e os seus genros trabalharam até o último momento antes da destruição proclamada. Então, seus contemporâneos não tinham a menor ideia do que estava por vir. Porém, Noé, por outro lado, sabia que Deus jamais derramaria seu juízo sobre o mundo sem que antes ele e os seus houvessem sido retirados do caminho. Não é que Noé fosse alguém especial ou melhor que todos os outros habitantes da terra. Simplesmente ele havia achado graça diante de Deus e estava no lugar certo na hora certa. Então, da mesma forma, quando Deus decretou ruína de Sodoma, nós sabemos que ele só cumpriria a sua palavra de juízo sobre aquele povo depois que houvesse retirado Ló e os seus do caminho. Então, amados e queridos, Deus faz isso porque sabe livrar da tribulação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Veja que eu estou falando pausadamente para que você compreenda. Então temos aqui uma tipologia do arrebatamento tanto de Noé quanto de Ló. Então, devemos ter esta abordagem teológica na defesa da tradição cristã pré-tribulacionista. Por quê? Porque ela se mantém firme e forte desde a época do ministério terreno do Senhor Jesus. Paulo pregou sobre isso. Então, essa visão, além de oferecer alguns registros históricos de grupos cristãos pré-tribulacionistas na época da igreja primitiva, então observamos que é importante divulgar, ensinar essa doutrina cristã, onde Jesus mencionou, onde o apóstolo Paulo menciona em suas cartas, onde os pais da igreja, da patrística, ensinaram, falaram e tem relatos sobre isso. Paulo que ensinou e os cristãos após ele creram desde os tempos do início do cristianismo. Mas, ao rebater as perturbações pós-tribulacionistas da sua época, observe que Paulo resumiu seus conselhos aos crentes que estavam sofrendo o terrorismo doutrinário daqueles da seguinte forma. Veja o que Paulo estava dizendo. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 2, o 3, o 15 ao 17. Você pode conferir. Não vos removais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, que ninguém de nenhum modo vos engane, porque os aspectos punitivos do dia do Senhor não acontecerão sem que primeiro aconteça a partida da igreja. Permaneçam firmes e guardem as tradições que vos foram ensinadas, por palavra e por epístola nossa, pois fazendo isso, Deus
que vos deu a boa esperança, consolará vossos corações. Então, observamos que a igreja, de modo nenhum, nos ensinamentos tanto de Cristo como de Paulo e como os pais da igreja que surgiram, se levantaram logo após a partida dos apóstolos, também criam no pré-tribulacionismo, que é o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Que Deus abençoe, que Deus vos guarde, em nome do Senhor Jesus.